Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Olá, bem-vindos ao Fora de Órbita. Olá, Pedro. Olá, Jorge. O episódio de hoje é o primeiro depois de uma ausência, motivada por afazeres da vida de cada um de nós, mas estamos de volta e para um tema especial que é a situação nos Balcãs, em particular na Sérvia, onde desde há mais de 6 meses decorre uma revolta popular persistente que tem tido nos últimos dias os seus momentos mais altos. No passado sábado foi um desses momentos. Acontece também que o Pedro Caldeira Rodrigues esteve lá, regressou há 2 semanas e tem impressões frescas sobre um país que conhece bem. Ele é um dos jornalistas mais experimentados em Portugal sobre os temas dos Balcãs, escreveu o livro O Vírus Balcânico no balanço da Guerra da Jugoslávia no início deste século. Aliás, no final do século passado, Sim. E tem muito para contar, seja sobre a história, seja sobre as últimas peripécias da revolta na Sérvia. Este episódio, antes do verão, ainda teremos outro. Será sobre os primeiros 6 meses de Donald Trump e os seus efeitos na situação internacional. Hoje falaremos desta convulsão que se iniciou em finais de 2024, num país que tem um percurso especial neste século XX. Foi lá que, em 1999, digamos, se abriram as portas deste novo século com o bombardeamento de Belgrado pela Força Aérea da NATO. E um momento histórico que marcou toda a sequência lá nos Balcãs e, em particular, neste país. Fala-nos um bocado sobre o que é a Sérvia, não é? Como é que a Sérvia emergiu da antiga Jugoslávia e como é que evoluiu nestes anos até à situação presente. Bom, boa tarde, é um prazer regressar a estas conversas e, portanto, os Balcãs sempre foram uma região da Europa relativamente desconhecida pelo Ocidente. Basta recordar quando a gente estudava na escola, não é? Nos liceus e mesmo na universidade. Os Balcãs e toda aquela região do leste da Europa era relativamente ignorada. O Império Otomano não se estudava o Império Otomano, isso alterou-se, até o Império Russo era um pouco marginalizado, isso alterou-se recentemente e, portanto, e permitiu que a complexidade dos Balcãs começasse a ser entendida de uma forma mais evidente, digamos. No livro que tu referiste, que eu escrevi e que foi lançado em 1996 no rescaldo do Acordo de Dayton, que terminou com a Guerra Civil na Bósnia-Herzegovina, escrito a meias com um eminente jornalista jugoslavo, sérvio, que era o correspondente do Público na altura, o Stevan Nikšić, que já faleceu. A primeira parte do livro é precisamente uma parte que tivemos a preocupação de contar um pouco, de fazer um enquadramento do que é que são os Balcãs. Isso, para entendermos hoje em dia o que é a Sérvia e o que são os outros países dos Balcãs, é preciso recuar um pouco na história, de facto. É preciso recuar ao reino medieval sérvio. Curiosamente, aquela manifestação que tu referiste há pouco, do passado do dia 28 de junho, o dia 28 de junho é um dos dias mais importantes da Sérvia. É o dia de São Vito, que é um santo, mas também é o dia em que a Sérvia celebra a sua grande derrota histórica no final do século XIV, em 1389, quando, perante o avanço dos otomanos, do exército otomano nos Balcãs, o reino da Sérvia, o rei da Sérvia, o rei Lazar, lidera uma coligação que é derrotada pelos otomanos, apesar de nessa batalha quer o rei Lazar, quer o sultão otomano terem sido mortos. É o início, de facto, do fim do reino da Sérvia medieval, que era um reino muito importante na altura, que ia até ao Mar Egeu, praticamente, e às costas do Adriático, e o início da prolongada presença otomana nos Balcãs, que começa a sussurrar, digamos assim, com o recuo otomano a partir do século XIX. Tens o Império Austro-Húngaro a fazer pressão no norte e tens uma rebelião nacionalista, quer na Grécia em 1820-21 e depois na Sérvia, não é? Em que com a Conferência de Berlim em 1870 a Sérvia é considerada praticamente pelas potências ocidentais um país independente, não é? Depois tens as guerras balcânicas do início do século XX, em que o Império Otomano ainda recua mais e a Sérvia alarga substancialmente o seu território. Depois tens a Primeira Guerra Mundial, em que a Sérvia se confronta, é aliada dos impérios ocidentais, da França e do Reino Unido, é de novo confrontada com o Império Otomano e com o Império Austro-Húngaro.
A Sérvia é uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Nasce o chamado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, logo em 1918, que é um reino que concretiza, digamos assim, a ideia da união dos eslavos do Sul, não é? Apesar deles só falarem sérvios, croatas e eslovenos, também já incluía bósnios, macedónios, montenegrinos, não é? Neste reino da Jugoslávia, que depois torna reino da Jugoslávia. Depois temos a Segunda Guerra Mundial com a ocupação da Sérvia e o desmembramento da Jugoslávia, com a Croácia a tornar-se num Estado fantoche, digamos, aliado do Terceiro Reich, com a Eslovénia a ser absorvida pelo Terceiro Reich, pela Alemanha nazi, com a Sérvia, parte da Sérvia ocupada, com um governo fantoche, a Grécia ocupada, e depois tens a Guerra de Libertação, a famosa epopeia dos partisãs, não é? De Tito, que levam à fundação da Jugoslávia Federal, da Jugoslávia Socialista, que se começa a desmoronar. Isso seria uma longa história, não é? Até a própria Jugoslávia Socialista seria uma história interessante e daria só para uma conversa, com certeza. Depois tens, com a morte de Tito em 1980, vais ter o lento desmembramento da Jugoslávia, até com a emergência dos nacionalismos, não é? No Kosovo, na Sérvia, na Eslovénia, na Croácia, até ao início das guerras civis, em 91, com o início da declaração da independência unilateral por parte da Eslovénia e da Croácia, que é reconhecida imediatamente pela Alemanha. Só então ainda a Comunidade Económica Europeia só reconhecerá um pouco mais tarde essas independências, mas pouco depois, por pressão alemã, e portanto o início de uma espécie de uma certa ingerência externa, sobretudo europeia, porque a Rússia nessa altura atravessava uma fase particularmente delicada com a transição para uma espécie de capitalismo selvagem, porque era o que estava a ocorrer na altura, com Yeltsin, e portanto e então o surgimento do nacionalismo, de nacionalismos muito agressivos, incluindo o nacionalismo sérvio, pelo facto de as chamadas minorias, existir uma série de minorias sérvias ou de outras nações espalhadas pelo território da antiga Jugoslávia, não é? Isso vai servir de pretexto para o início das guerras civis, também com uma componente religiosa. Portanto a Igreja também tem uma importante a função nesse período, como agora está a ter um pouco na guerra da Ucrânia, por exemplo, não é? A Igreja Russa ou a Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, etc. Portanto, é um percurso complexo e que culminou agora, no caso específico da Sérvia, com uma série de convulsões que levaram ao derrubo de Milosevic, uma espécie de revolução colorida, em 1989-90, na sequência dos ataques da NATO que levaram à queda de Milosevic. Um período muito conturbado, com partidos, digamos assim, pró-europeus a assumir o poder na Sérvia, mas muitos deles com uma componente nacionalista. Um assassinato de um primeiro-ministro em 2003, pró-europeu, e depois, a partir de 2010, 2011, a emergência então do Partido Progressista Sérvio, que é uma cisão do Partido Radical Sérvio, que era um partido ultranacionalista sérvio, que ainda existe. É essa cisão que leva o atual presidente da Sérvia ao poder, não na qualidade de presidente, ainda na qualidade de vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e depois primeiro-ministro, agora presidente desde 2017, creio. Portanto, as convulsões estão a surgir neste momento. Portanto, o governo que está no lugar em Belgrado neste momento é, de algum modo, um herdeiro ou um continuador da família política nacionalista sérvia que, durante a guerra, se expressou sob o comando de Milosevic e que depois teve continuidade no Partido de alguma forma Radical Sérvio. Será assim? Sendo o Partido Radical Sérvio, que depois há uma cisão no Partido Radical Sérvio, e assiste à formação deste Partido Progressista Sérvio, o SNS, que é o partido que está no poder, é o maior partido da Sérvia neste momento, apesar de governarem em coligação com um partido que foi fundado pelo Milosevic, o Partido Socialista da Sérvia, o SPS, mas de qualquer forma o Aleksandar Vučić tem uma longa experiência política na Sérvia, porque ele, em 1999, quando a NATO decide atacar unilateralmente a Sérvia, sob o pretexto da repressão às populações albanesas do Kosovo, que de facto existia, havia uma guerra no Kosovo
que envolvia sérvios, albaneses e o exército sérvio e uma guerrilha albanesa, o UCK, não é? O Vučić, nessa altura, em 99, era Ministro da Informação do Milošević. Foi formado um governo de unidade nacional, portanto, com a participação de alguns dirigentes da oposição, porque o país estava a ser atacado pela NATO, ainda por cima sem qualquer mandato internacional, sem intervenção da ONU. Nesse governo de unidade nacional, o Vučić era ainda muito novo, era Ministro da Informação, um cargo importantíssimo, na altura, e a partir daí tem uma ascensão política vertiginosa e torna-se, depois vai-se tornar no político mais popular da Sérvia, apesar de ter um discurso diferente do Milošević. Depois poderemos ver mais tarde, porque, por exemplo, a abordagem do Vučić em relação à Europa, em relação à Rússia, em relação aos Estados Unidos, em relação à China, são os 4 grandes pilares da política externa da Sérvia. Neste momento é diferente daquele pseudo-radicalismo. Aliás, o Milošević era, como sabemos, era quase que rejeitado por todos os líderes europeus e acaba por ser preso e acaba por morrer na prisão, não é? Em Haia, não é? Vamos a isso mais à frente um pouco. Em novembro de 2024 há um episódio que marca um pouco uma abertura de um ciclo político novo, que é aquele que agora está a decorrer com as revoltas populares na Sérvia, que é resultante do colapso de uma estrutura numa estação ferroviária na cidade de Novi Sad, que é a segunda cidade da Sérvia, capital da região da Vojvodina. Nessa cidade há esse acidente, morrem 16 pessoas, não é? E isso desencadeia a revolta. Morrem 15 e depois uma morre no hospital e, portanto, eles primeiro faziam 15 minutos de silêncio, pelas 15, e depois passam a fazer 16 minutos de silêncio, quando morreu a 16ª pessoa. Como é que um acidente deste tipo, fortuito, depois de uma obra que foi feita no quadro da cooperação sérvia-chinesa, não é? Porque parece que as obras nesta estação ferroviária foram feitas no âmbito da Rota da Seda. Era no âmbito daquela Rota da Seda. Isso é interessante. Sim. O facto é que este acidente é que desencadeia as revoltas que ainda não se interromperam. Porquê é que isso aconteceu? Sim, depois da China ter comprado metade do Porto do Pireu à Grécia, no grande processo de privatizações durante o tempo da Troika e a seguir. Portanto, o projeto era uma linha, portanto, os produtos chineses chegarem ao Pireu e depois uma linha rápida, ultra rápida, do Pireu até ao centro da Europa, até Budapeste, passando pela Sérvia, evidentemente, passando pela Sérvia. E isso implicou uma reestruturação da linha ferroviária sérvia, incluindo grandes obras na estação de Novi Sad, como tu disseste, é a segunda cidade da Sérvia, uma específica região da Sérvia, já a planície sérvia, que já tem, por exemplo, uma importante minoria húngara, não é? Fruto, cá está, da presença austro-húngara naquela região, etc. Não é? E, aliás, até há movimentos independentistas na Vojvodina que agora também se começaram a pronunciar aproveitando esta nova convulsão política. Isso na sequência do acidente provocou uma revolta. O acidente provocou um choque emocional enorme em todo o país, porque, sobretudo, era gente muito jovens. Eram muito jovens os que morreram nesse colapso. Como no ano anterior tinha havido um desastre ferroviário na Grécia, na Grécia Central, onde tinham morrido 50 e tal pessoas, sobretudo estudantes que iam de regresso a casa por altura do Natal, creio eu, e que também levou a grandes manifestações na Grécia, que ainda existem, e aliás, estas manifestações na Sérvia também recordaram esse acidente de tempo. Mas qual é o argumento político deste movimento? O argumento político deste movimento é... O programa político deste movimento basicamente começou por ser combate à corrupção, divulgação dos relatórios das investigações, não é? Porque foram detidos algumas pessoas e indiciadas algumas pessoas, mas eles consideram que os principais responsáveis não foram indiciados. Portanto, há suspeitas de que as obras de construção e de remodelação da estação foram feitas com negócios por baixo da mesa que prejudicaram a qualidade da obra. Sim. Bom, corrupção, digamos assim, a corrupção é uma instituição em toda aquela região, não é só na Sérvia e não é só naquela região. Aliás, hoje começou um julgamento em Portugal que tem a ver com isso. Primeiro-ministro mas tem a ver... O programa deles, entretanto, evoluiu.
evoluiu, e agora nesta última manifestação de 28 de junho, eles divulgaram um programa, este movimento estudantil, que entretanto se alargou a setores da oposição e alguns setores da sociedade civil, respeito pela soberania e integridade territorial da Sérvia, pela Constituição, neutralidade militar, proteção da população sérvia no Kosovo e Metoia, como eles chamam ao Kosovo, a luta contra a corrupção, reformas no sistema de saúde e de educação e o reforço do Estado de Direito. Portanto, basicamente são estes, é o programa que eles apresentam, não é? E exigem eleições antecipadas. Exigem eleições antecipadas e existe a formação de uma lista para as eleições onde os estudantes não são representados, mas em que irão nomear uma série de figuras conectadas com a oposição, ou cidadãos, ou académicos, ou cientistas, ou trabalhadores, não é? Numa tentativa de desalojar do poder o partido de Aleksandar Vučić, o Partido Progressivo Sérvio, ou Progressista Sérvio, que está no poder, como eu disse, desde 2012. Não é? E como é que tu definirias esse governo? Ou seja, independentemente da resposta, depois já poderemos falar sobre a resposta que o governo tem vindo a dar a esses protestos, como é que, ou seja, essas reivindicações parecem ser sobre expressar um descontentamento geral sobre a condução do país, não é? Uma crise de regime, uma crise de referências políticas gerais na sociedade sérvia. Exatamente. Isso vem de onde? Qual é portanto, o Vučić está no poder há 13 anos. Vem, sim. Qual é o balanço desse poder? O balanço é, independentemente das acusações da oposição de que as eleições normalmente são falsificadas, que há fraude eleitoral em diversas assembleias de voto, etc., é verdade que o Vučić garante um forte apoio popular ainda, não é? E este movimento de contestação é um movimento sobretudo urbano, não é? Académico, começou nas universidades, não é? Os professores universitários foram dos primeiros a sofrer retaliações depois da ocupação das universidades ao lhes cortarem os salários, por exemplo, aos professores universitários que aderiram a este movimento. Isto depois aconteceu também a nível dos liceus, dos professores liceais, o que não impediu que as universidades continuassem ocupadas. A polícia, no início, teve uma atitude relativamente suave, digamos assim, em relação a estes protestos, permitia que as ruas fossem bloqueadas, não é? Que as manifestações prosseguissem. Já nesta última manifestação, do dia 28 de junho, em que, como eu disse, também era celebrado o dia em que a Sérvia perdeu a independência face aos otomanos, não é? É um dia muito importante para os sérvios. Portanto, isto demonstra já uma importantíssima componente nacionalista, não é? Nas próprias reivindicações porque tu não vês bandeiras da União Europeia, nem vês bandeiras de qualquer país nas manifestações. Tu vês bandeiras da Sérvia, não é? Da Sérvia. E os slogans que tu vês, mesmo na cidade, apesar de alguns já estarem diluídos pelo tempo, todos os murais, os slogans, têm tudo a ver com o Kosovo. O Kosovo é parte da Sérvia. Os sérvios foram as principais vítimas da limpeza étnica nas guerras balcânicas, apesar do Ocidente dizer o contrário. Todo este discurso se mantém muito atual naquele país. Não é? E tu consideras que isso... é um discurso transversal. Era isso que eu ia perguntar. Tu consideras que esse discurso pode expressar a visibilidade maior de grupos ativistas ultranacionalistas, ou pensas que essa é a característica essencial do movimento? Porque a crítica ao mau governo, vamos dizer assim, tem como contraponto um simples discurso nacionalista, ou há um programa social mais profundo, uma crítica mais... Também demonstra a divisão deste movimento, porque, por exemplo, nesta manifestação do dia 28, um dos principais oradores foi um professor universitário de Belgrado chamado Milo Lompar, em que fez um discurso precisamente com esta tónica do nacionalismo, que o Kosovo pertence à Sérvia, que a Sérvia continua a ser um país de alguma forma isolado pelas potências ocidentais, etc. E houve uma parte da manifestação que saiu durante este discurso, que não se identificou com esta abordagem nacionalista, digamos assim. Mas a maior parte identifica-se, de facto, não é? Até que ponto é que isto vai significar uma quebra, digamos assim, na mobilização deste movimento anti-Vučić, digamos assim, não sabemos, ainda por cima como vem aí o verão, não é? E é provável que no verão, mas atendendo ao que aconteceu a seguir,
houve confrontos, e eles agora adotaram uma tática de bloqueios móveis, digamos assim, andam de um lado para o outro. Por exemplo, instalam camas num cruzamento, ficam lá durante a noite, depois sabem que a polícia vem, saem dali e vão para outro sítio, voltam-se a instalar noutro sítio. Portanto, uma espécie de jogo do gato e do rato que eles estão a fazer agora, não é? Veremos qual é que é a capacidade de mobilização, não é? Agora, a questão do nacionalismo permanece uma questão central e a questão do Kosovo. E qual é a expressão oposicionista política, oposicionista deste movimento? Há algum partido que, digamos, traduza as ambições do movimento? Há uma posição política que se identifica com estas mobilizações? Há uma esquerda na Sérvia? São vários partidos, uns são partidos pró-europeus, outros são partidos liberais, depois tens 2 ou 3 partidos que se reclamam da esquerda e do ecologismo, não é? Que é uma coisa que eles associam muito na Sérvia, não é? E que são partidos que se identificam de esquerda, mas que defendem, por exemplo, a aproximação à Europa, à União Europeia, com algumas reservas, com algumas críticas, mas digamos assim que e mesmo neste movimento estudantil a viragem para posições conservadoras, para posições nacionalistas, para posições de direita, é muito acentuada também. Também é muito acentuada. Independentemente de haver um contramovimento de estudantes, não é? Que são os chamados estudantes que querem aprender, que querem estudar, também fizeram no um tempo grande do fascismo em Portugal também existia isso. Os fura-greves, quando havia as greves académicas, os fura-greves também se apresentavam com esses estudantes que querem estudar, querem aprender. Exatamente. Isso também aconteceu. Este grupo montou um grande acampamento frente ao Parlamento da Sérvia, que está lá, não é? E já houve confrontos entre estes 2 grupos, e é um movimento no fundo, pró-governamental. Mas agora, a generalidade digamos assim, da paisagem política sérvia é uma paisagem de centro e de direita, não é? A esquerda na Sérvia, de facto, neste momento não tem uma grande expressão, porque o nacionalismo continua a ser absolutamente decisivo, não é? Quer dizer, o internacionalismo na Sérvia não é muito propagado. Quer dizer, há um internacionalismo em termos de relações diplomáticas, as relações com a Rússia, por exemplo, que também são muito importantes. Mas antes de irmos à questão internacional, só para terminar aqui, há algum interveniente do movimento, ou algum interveniente político que ascenda e que se afirme como a figura desta contestação e o protagonista de uma alternativa política? Por exemplo, este Milo Lompar, que falou agora neste... É dirigente de um partido? Não, ele é um académico, não é? Não se identifica com nenhum partido, mas pode vir a ser apoiado por diversos partidos políticos como alternativa ao Vučić, se houverem eleições. Mas esse é um daqueles casos que tu dizes que é um alinhamento à direita. É um alinhamento à direita, claramente. Aliás, é preciso recordar, quando o Milošević foi derrubado, ele foi derrubado em 2000, não é? No famoso 5 de outubro, não é? Em que alguns chamaram uma revolução colorida. Aliás, agora o próprio governo da Sérvia considera que o que está acontecendo na Sérvia é uma revolução colorida. É uma revolução colorida, são aquelas revoluções que já tiveram expressão em alguns países. Lembramos, por exemplo, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Geórgia, da Média, na Europa, não é? Nos países de leste, não é? Algumas foram bem sucedidas, outras não é? Mas normalmente as revoluções coloridas, não é, para estes regimes, são sempre associadas à interferência ocidental. Portanto, há uma mão ocidental sempre nestas manifestações. O Putin que o diga. O Putin é o principal especialista na abordagem a estas revoluções coloridas, não é? Aliás, a justificação para a guerra da Ucrânia passa muito por aqui, que ele considerou Maidan uma revolução colorida e manipulada pelo Ocidente, não é? E, portanto, estas revoluções, para além destas revoluções coloridas, os dirigentes nacionalistas, os dirigentes que tomaram o poder a seguir ao Milošević, eram nacionalistas, uns mais pró-europeus, outros mais virados, digamos assim, para o reforço das relações económicas com a Rússia, por exemplo, ou com os Estados vizinhos, não é? Mas toda a retórica deles é uma retórica nacionalista. Todos eles dizem que o Kosovo continua a pertencer à Sérvia, todos eles dizem que a Sérvia foi maltratada e foi marginalizada durante as guerras da Jugoslávia, todos eles dizem que a principal vítima das limpezas étnicas dos Balcãs foram os sérvios. Todos eles têm este discurso, quase todos eles, não é?
À exceção, talvez, do Djindjic, o Zoran Djindjic, que era talvez o dirigente mais pró-europeu dessa fase de transição pós-Milosevic, que inclusivamente esteve na origem da extradição de Milosevic para o Tribunal Penal Internacional da Haia e que é assassinado em 2003. Não é? É assassinado em 2003 e a partir daí a oposição, esta oposição pró-europeia, digamos assim, entra num período de refluxo, não é? E progressivamente os partidos mais tradicionais, nacionalistas tradicionais, o SPS, o Partido Radical Sérvio, depois este partido, o SNS do Vučić, ganham poder. Eles perdem eleições presidenciais, o Boris Tadić perde uma eleição presidencial e a partir daí esta corrente nacionalista tradicional conservadora da Sérvia volta ao poder. Uhum. De que maneira é que, agora passando ao tema regional, digamos, regional e internacional, de que maneira é que esta revolta ou que este conflito traduz alinhamentos diferentes em termos internacionais? Ou seja, porque hoje o governo Vučić tem, ele próprio, uma atitude muito eclética do ponto de vista das suas alianças. Por outro lado, acusa as revoltas de serem manipuladas pelo Ocidente e pela União Europeia. E pela Croácia, exatamente. Digamos, pela corda alemã-croata. Sim. Até que ponto é que até que ponto é que há apoio externo a estas revoltas, por um lado, e até que ponto é que este conflito também traduz alinhamentos de potências e alinhamentos internacionais do regime e da oposição? Bom, é curioso porque, de facto, alguma corrente desta contestação tem acusado o Vučić, por exemplo, de ser demasiado... de pretender uma aproximação cada vez mais intensa à União Europeia. Nós sabemos, a Sérvia foi admitida como candidato de pleno direito em 2012, portanto estão em conversações desde essa altura. O negócio está muito atrasado, aliás, países da região dos chamados Balcãs Ocidentais estão com as conversações bastante mais adiantadas que a Sérvia neste momento, apesar de terem entrado antes. As conversações têm começado antes, que é o caso do Montenegro e da Albânia, não é? Por exemplo. Mas muitas destas correntes têm acusado precisamente o Vučić de ser demasiado complacente em relação à União Europeia e de estar de alguma forma a abandonar um grande aliado tradicional que é a Rússia. Não é? E isso é muito curioso. Mesmo do lado da oposição? Mesmo de algum lado da oposição. O que demonstra bem a complexidade também e a heterogeneidade, digamos assim, deste movimento. Não é? E a própria União Europeia tem tido uma posição muito reservada em relação a estes protestos. A União Europeia não se tem pronunciado sobre estas manifestações, recebe o Vučić e recebe responsáveis do governo sérvio em Bruxelas ou em Estrasburgo. Há pouco tempo houve um protesto de estudantes sérvios que foram de bicicleta creio que até Estrasburgo, não foram recebidos por nenhum representante proeminente da União Europeia. Portanto, a União Europeia também está a ter uma atitude muito cautelosa em relação a isto, não é? Por outro lado, criticam também, este movimento também criticava aquilo que se soube mais tarde, e isso foi uma coisa que abalou um pouco o regime de Vučić, que era o facto de, por portas travessas, digamos assim, a Sérvia estar a fornecer material militar à Ucrânia durante esta guerra. Isto é um país eslavo, ortodoxo, com relações muito privilegiadas com a Rússia, estar por terceiras empresas, digamos assim, por negócios um pouco obscuros, a fornecer material, como estava a fornecer a Israel. E, curiosamente, houve uma manifestação a semana passada, creio eu, há 2 semanas, em Belgrado, de solidariedade com a Palestina, e a denunciar precisamente, porque parte destes estudantes também são solidários com a Palestina. Há um grupo destes estudantes que exibe bandeiras palestinianas, nas suas sedes têm bandeiras palestinianas, etc. Essa manifestação implicou que o governo sérvio fizesse uma declaração em que afirmava solenemente que deixava, a partir desse momento, de fornecer armas a Israel e armamento a Israel. Portanto, isto é tudo... Portanto, esta política frágil, não é? Parece que é uma política de caminhares por um fio, não é? E balançares para um lado para o outro, e a Sérvia sempre foi muito assim, não é? A sobrevivência da Sérvia
também é muito isso, é balançar para o lado da China e da Rússia e depois também balançar para o lado dos Estados Unidos e da União Europeia, não é? E da Alemanha, porque há grandes investimentos alemães na Sérvia, para além dos investimentos árabes, russos, alemães, etc. Portanto, a política externa da Sérvia sempre foi uma política de enorme equilíbrio, até devido à sua situação regional. Como a Sérvia faz fronteira com 8 países, não é? É um país relativamente pequeno. É um país que tem cerca de 7 milhões de habitantes e é um país que, à semelhança de outros países dos Balcãs, está num gravíssimo recuo demográfico. Num recuo demográfico muito grave. Uma imensa imigração de jovens talentos sérvios, da juventude sérvia, para outros países europeus e não só, e do mundo, durante a violenta desagradação da Jugoslávia, e que de alguma forma continua. Portanto, são países que às tantas tu percebes que o seu próprio futuro pode estar um pouco em causa, não é? Quer dizer, ainda há uma inteligência, ainda há uma elite académica, educada, não é? Que resiste nestes países, continua a existir nestes países, mas são países que têm sofrido um desgaste e uma purga, digamos assim, numa parte muito... E, aliás, até há uma piada muito interessante, um tabloide qualquer, que fez uma aposta em que dizia que o último sérvio haveria de nascer no século XXIII, em 2300 e tal, e isso era o fim de um país. Portanto, até que um país, e às vezes a sensação que se tem é que, sobretudo em períodos de guerra civil e de grande convulsão interna, de ataques de potências externas, não é? E de grande violência, às vezes ficava-se com a sensação que efetivamente um país poderia desaparecer. Uhum. E desapareceram vários ali naquela região, portanto não seria o primeiro. Sim, desapareceram vários. Enquanto Estados, não é? Sim. Os povos ficam sempre já houve muitos, e acabam sempre por se ao longo mais tarde ou mais cedo. da história já houve muitos países que desapareceram, muitas nações que desapareceram, não é? Ou que nem têm sequer direito a serem países. Portanto, vemos um país com uma política externa de grande pragmatismo, que vende armas à Ucrânia pela porta do cavalo e a Israel também. Ao mesmo tempo, deixou de vender. Instalou um negócio de lítio, de exploração de lítio massivo, a favor de uma empresa norte-americana, a Rio Tinto, não é? Parece que também é um dos grandes projetos. A questão da Expo é uma reconfiguração das zonas ribeirinhas das cidades, uma espécie de, como aqui se fez uma remodelação urbana de grande escala, que proporciona enormes vantagens especulativas para quem nelas investe. Parece que são os fundos árabes que estão essencialmente envolvidos nisso, o Qatar, os Emiratos, etc. Sim. Ao mesmo tempo que cultiva politicamente uma proximidade com a China, negócios com a China e proximidade política com a Rússia, apesar destas contradições. Mas nota-se que, e era aqui que eu queria concluir, a questão de que ao contrário do que aconteceu na revolta de Maidan na Ucrânia, que já falámos, e em outras revoltas desse tipo naquele espaço, digamos, no espaço da Europa de Leste e balcânico, Europa de Leste, a União Europeia perde um lugar de referência que teve muito fortemente nesses cenários, nesses outros cenários. Ou seja, a bandeira da União Europeia era a tradução simbólica, digamos assim, em muitas manifestações isso aconteceu. A bandeira da União Europeia era a tradução simbólica da exigência democrática, ou da exigência contra a corrupção, ou da exigência por princípios ambientais consistentes, nos casos em que, em alguns destes países, houve crimes ambientais gravíssimos que foram cometidos. Isso desaparece, né? Pelo menos nesta revolta está claramente ausente, ou é muito secundário. Porquê é que achas que isso acontece assim? Bom, houve protestos na Sérvia contra a exploração do lítio, não é? Como sabes, da empresa Rio Tinto, não é? Que está envolvida nesse negócio. E continua uma multinacional americana. Sim, e continua a haver protestos contra... aliás, como aqui também, não é? Aqui também em Portugal também estão a ocorrer protestos relativamente semelhantes, não é? Agora, quer dizer, a União Europeia tem uma política também como é que eu ia dizer, de alguma agressividade em relação a toda esta região da Europa, porque a União Europeia apoia de uma forma muito consistente e mesmo do ponto de vista monetário, não é, os regimes que ela considera que estão a caminho, digamos assim, do consenso e da integração europeia. Mas são países que estão profundamente divididos internamente. Por exemplo, recordemos o que aconteceu na Moldávia, recentemente.
Recordemos o que é que aconteceu na Bulgária recentemente. A Bulgária, o governo búlgaro aprovou recentemente, que é um governo frágil, a adesão ao euro. A semana passada houve uma manifestação de dezenas e dezenas de milhares de pessoas na Bulgária contra a integração no euro, na moeda única europeia. Vimos o que aconteceu nas eleições romenas, não é? Em que o país está profundamente fraturado. E aqui nos Balcãs é sensivelmente o mesmo, não é? É sensivelmente o mesmo. E a União Europeia tenta, através quer também de intervenção, porque evidentemente se existe intervenção externa, digamos assim, nas eleições, geralmente é a Rússia que é acusada de intervir, não é? E de tentar manipular as eleições nestes países. Sinceramente, eu creio que não é só a Rússia. Isto é um combate político, digamos assim, que existe também, onde a União Europeia também tem uma importante participação, através de subsídios, através de apoios a partidos, infraestruturas, não é? Tudo isto depois vai servir também como argumento eleitoral, dizendo bem que isto é a União Europeia que vos possibilita isto, não é? E é a União Europeia que vai melhorar a vida, não é? E essas populações, não é só pela manipulação russa, essas populações, uma parte significativa dessas populações também está dividida em relação a isso. É uma tradição naquela região, não é? Estes países são países da Europa de Leste, não é? Pertencem há muito tempo à órbita russa, não é? Tiveram uma queda brutal do seu nível de vida depois da dissolução da União Soviética. Por exemplo, na Sérvia, depois da dissolução da Jugoslávia, o nível de vida recuou 50%, não é? E sobretudo e não está a progredir, não é? Neste momento, portanto, o descontentamento também tem a ver com isso, não é? E portanto, tudo isto provoca reações contraditórias, não é? E portanto, se estava à espera que de um momento para o outro era a União Europeia que iria surgir como uma salvadora, não é? Não, porque existem de facto outros fatores e sobretudo a abordagem da Europa, então na Sérvia a abordagem da Europa às guerras da Jugoslávia, não é? Em que os sérvios continuam a considerar que foram apesar de não ser totalmente correto, não é? Porque os sérvios foram muito agressivos também e promoveram também fortes limpezas étnicas. O que é facto é que as populações sérvias da Croácia e de partes da Bósnia desapareceram completamente, foram completamente limpas e estavam lá há séculos, não é? E outra questão tem a ver com a NATO, que também é muito interessante. A Sérvia é o único país daquela região, à exceção da Bósnia, por razões muito específicas, e do Kosovo, que não é reconhecido ainda como país na ONU. Todos os outros países pertencem à NATO. Todos os outros países da Jugoslávia pertencem à NATO. A Roménia, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Croácia, a Eslovénia, está tudo na NATO, não é? E a Sérvia não está na NATO. A Sérvia continua, de alguma forma, a arvorar aquele princípio da neutralidade, que de alguma forma, nesse aspecto, acho que ainda é um pouco influenciada pela política, digamos, terceiro-mundista do titismo, não é? Dos não alinhados. Por exemplo, se tu vais quando és em Belgrado há uma enorme pirâmide, que ainda está lá, que foi inaugurada em 62, creio em 63, quando em Belgrado decorreu uma grande conferência dos não alinhados em 62, não é? E sabes qual era a política dos não alinhados. A Jugoslávia tinha uma grande tradição de apoiar a causa palestiniana, a causa dos movimentos de libertação nas antigas colónias, a Argélia, até os movimentos de libertação das colónias portuguesas. Portanto, essa tradição e sobretudo que tem a ver com a ruptura entre o Tito e o Stalin, a partir de 48, não é? A Jugoslávia é o primeiro país que de facto corrompe do leste, ou comunista, que de facto corrompe com o Stalin, não é? Em 48, levando-a depois para esse percurso do não alinhamento, não é? Isto ainda está muito presente de alguma forma na mentalidade sérvia e na política externa sérvia, não é? E acho que pode ajudar a explicar esta abordagem dos 4 pilares e a forma como a Sérvia se relaciona com Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China, não é? Muito bem, demos uma volta pela revolta na Sérvia e percebemos o contexto em que ela ocorre historicamente e regionalmente neste momento. Vamos continuar atentos a esta zona em episódios futuros e havemos de... E não se esqueçam só de uma coisa, há um livro que eu acabei de reler, agora quando decidi voltar a Belgrado, que é um livro do Ivo Andrić, que é um prémio Nobel da Paz, que era um jugoslavo, chamado A Ponte sobre o Drina, e acho que é um livro que se o lermos ficamos a perceber muito melhor
qual é que foi a evolução da Sérvia medieval desde o início da ocupação otomana e da Bósnia até ao início da Primeira Guerra Mundial. É um livro absolutamente fundamental, como muitos outros também. Ficamos com a recomendação de leitura. É assim que estes programas acho que canonicamente terminam. E ficamos com o encontro marcado para daqui a 15 dias para um programa sobre os primeiros 6 meses da administração Trump e as consequências que eles têm tido e ainda podem ter na situação internacional. Até já. Obrigado. Fora de órbita é um podcast do esquerda.net onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.